Bom, sejam muito bem-vindos todos, viu? Obrigada. A tarde inteira a Banda Dinâmica vai estar com a gente. Daqui a pouco eles vão cantar mais. Daqui a pouco também tem o nosso karaokê. Mas deixa eu lembrar você que 2013 já está aqui, né? Paulinha, bem-vinda. Esse ano voou, né? 2012, quando a gente viu, acabou. Mas esse ano foi muito rápido, de verdade. Dizem que agora os dias, em vez de 24 horas, são 16, né? Ixi, esse 24 porque não tá aparecendo 24. É pelo verdade. menos a sensação, quando você vê, o mês já acabou, né? O mês começa quando vê, já foi. 2013 não vai ser diferente. Vai ser diferente, não? Não, também vai ser bem acelerado nessa sensação do tempo passando rápido. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve muitas pessoas de alguns signos. É engraçado isso. Por exemplo, quem é de Escorpião? Falam, puxa, foi meio lento o ano no sentido de você concretizar coisas. 2013 vai ter essa característica para alguns signos ou não? Aí essa questão da lentidão depende de cada pessoa e de cada mapa de previsão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vou usar até me usar como exemplo. Fazendo um mapa de previsão anual, que você vê os trânsitos específicos para você, eu, no caso, fiz o meu e... Outubro e novembro de 2012, eu estava num trânsito de atraso. E realmente atrasou um monte de coisa. Meu site novo que eu estou fazendo teve um atraso enorme. Tive que trocar da empresa que eu tinha começado a fazer. Então, assim... Você já esperava isso porque você fez uma análise do seu mapa, né? Na verdade, eu fui fazer depois que eu vi que começou a atrasar demais. Porque eu estava fazendo de tudo para dar certo, tudo certinho. E não rolava. E não ia. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, nem sempre eu faço a minha previsão anual, né? Mas eu falei, vou fazer. Aí eu fui ver que eu estava num trânsito de lentidão. Então, o certo para você ter uma noção de previsão anual é sempre você fazer essa previsão específica para cada um, que é um trabalho que eu faço e que é o mais correto, porque você vê os trânsitos específicos. Porque num ano acontece muita coisa. Né? Então, assim, a gente vai tentar aqui dar um panorama geral, mas o ideal, até para a gente começar o ano bem, é fazer essa previsão, né? fazer essa previsão específica para o seu caso. Mas para quem é de Áries, como será o ano de 2013 para os arianos? Bom, para os arianos vai ser um ano muito bom no sentido dele amadurecer, dele deixar de ser criança em algumas coisas e amadurecer. Alguns planos que ele precise de uma concretização, de uma fundamentação maior, de uma estabilidade maior, vão ter uma possibilidade dessa sedimentação, dessa coisa de... sabe quando precisa ajustar algumas coisas? Então, é um ano que, para o ariano, é bom para esses ajustes. Para organizar algumas coisas. Isso, para organizar e para solidificar mesmo esses planos. Também é um ano bom para networking e é um ano que existe uma grande possibilidade de novo amor para quem está sozinho, né? Para quem está acompanhado. Para dar uma alimentada nesse amor, né? Exatamente, também. Quem é de Touro? O ano vai ser Touro está num ano que é muito bom para os negócios, tá? Desde que ele use a intuição dele, tá? Então, ele existe dentro desse ano para Touro uma intuição maior, tá? Então, a intuição é aquela coisa, se a gente não usa... Ela passa, fala uma coisa pra gente e a gente não escutou porque a gente está só focado na razão, né? Então, assim, é importante... Ou no ego. Então, é importante que a gente fique atento nesse sentido da intuição. E o taurino, esse ano, na questão dos negócios, ele está com uma capacidade de dinamismo muito grande se ouvir a intuição. Quer dizer, para quem é de Touro, sabe disso. A dificuldade, muitas vezes, é ouvir a intuição, porque Touro é muito razão, né? E muito apegado. Então, às vezes, o Touro, ele vê que, por exemplo, é para finalizar alguma coisa, é para mudar um ponto e ele não muda, ele insiste naquilo. Né? Isso, e às vezes a intuição tá falando, ó, isso aqui já foi, isso aqui tá na hora de você transformar, e ele fica ali. Fica lá. Então escute a intuição, principalmente nessa questão dos negócios, tenha dinamismo, não fique engessado, sabe? Tenha dinamismo, faça a coisa, de certa maneira, andar, circular. Acontecer, né? Isso. E no amor, Touro tá com uma capacidade de entrega, tá com muita interesse com o ser amado. Então, é um ano positivo pro amor. Outra dica para Touro que é importante é que é um ano que ele não deve se focar no lado negativo das pessoas e das coisas, tá? Deve procurar sempre ver o lado positivo da situação. Chegou o limão, faz a limonada. Ao invés de ficar reclamando. Exatamente. Ai, que limão né? amargo. Pensa que o limão tem vitamina C. E refresca depois, E né? segundo a medicina chinesa, ele é bom até para estagnação do tecido do fígado. Então. Mulheres que têm, por exemplo, o TPM muito grande, o limão é positivo. Então faça com esse limão uma bela limonada, você de Touro. No signo de 2013, você viu só como vai ser leve? Eu acho que uma previsão como essa, claro que você começou muito bem falando, né, Paulinha? Quando se fala de um signo para um ano,
é muito en passant, porque você não tem formas de saber para cada pessoa quais são os ascendentes, de que forma esse mapa vai influenciar nesse ano. Mas já você tendo uma diretriz, facilita bastante. Sim, facilita. Né? É que eu sempre digo no começo, a semanal já é assim, imagina ao delicado, anual, né? Até quando eu fui chamada pelo diretor para fazer, eu até coloquei isso para ele, falei, vou colocar também para o telespectador, porque a astrologia é uma ciência que eu respeito muito e eu acho sempre importante trazer esse conhecimento do que é ela, para a gente nunca banalizar algo que para mim é uma ciência realmente hermética, que não é todo mundo que tem todo o conhecimento, mas uma ciência. Agora, então, tem que dar valor e dizer o que é a ciência. É a verdade, né? E geminianos, como vão passar 2013? Os geminianos estão num ano de muita mudança, tá? Aquela coisa da musiquinha da Elis Regina, nada será como antes, sei que nada será como antes. E vai ser bem desse jeito? Então, assim, essa coisa de perceber isso, né, que amanhã vai ser tudo muito diferente, é importante para o geminiano, porque ele precisa ter um jogo de cintura, tá? Mas, ao mesmo tempo, não perder o foco, tá? Porque o geminiano muda muito e o ano vai ser um ano de muitas mudanças para o geminiano. Então, é importante que ele trace, eu estava até pensando, assim, numa dica específica para o geminiano, que ele trace as metas, todo mundo faz isso normalmente no começo do ano, né? Metas para aquele ano. Escreve o que você não quer mais, o que você quer, enfim. E isso para o geminiano é mais importante. Lógico que, por exemplo, se você tiver uma previsão anual que explique cada mês vai acontecer, essa previsão que eu disse que é específica para cada pessoa, melhor, você né? consegue já planejar sabendo, em março vou cuidar dessa área porque essa área vai estar boa. No outro mês vou cuidar do... A gente consegue ver na previsão até por exemplo, um mês bom para casar. Um mês que não é tão precisa. Sim, um mês que não é bom para assinar contrato, um mês que é bom para fazer reforma na casa. Você consegue ver tudo quando você faz essa previsão anual. Então, o geminiano é bom que ele faça essa diacronia do ano e veja o que é bom fazer em cada mês. Criar, digamos, uma estratégia, tá? E sem estratégia a gente não vive com tranquilidade, né? Com certeza, é um ano que se o geminiano tiver estratégia, é um ano de muita sorte. Só que não é a sorte, é aquela história que eu disse até na previsão de uma semana de umas semanas atrás. Assim, quando a sorte tá rolando, se você não aproveita ela também... gente, porque não é milagre, né? Então tem que aproveitar. Então é um ano com essas possibilidades, mas precisa que o geminiano esteja atento e faça as estratégias. Não fica mercuriando, porque Mercúrio é o regente, que é muito rápido, então não fica só mudando. Perdido, se você quiser mudar nas coisas que é bom mudar, mude. Mas no foco, a gente tem que ter estratégia, né? O coaching. Então, na estratégia, da sua meta, não se disperse. E quem é de câncer? O foco vai ser em quê? O câncer vai estar num momento de muito questionamento, tá? Mas que tipo de questionamento? Questionamento interno, interior, em relação ao que ele é, ao que ele quer. Então, pode sentir aquela vontadezinha de jogar tudo pro alto. Chutar o balde? Vai estar num ano forte em termos de questionamentos e isso é positivo se ele considerar que ele pode ampliar os horizontes dele, tá? Então é importante que ele abra as perspectivas, tudo que ele vê que ele está muito limitado, que ele está muito fechado, que ele não está saindo daquele ponto, abra. Tá vendo sobre essa perspectiva? Ok, vou mudar para lá. Tô em dúvida de alguma coisa, tô muito confuso, conversa com alguém. Pede a opinião de uma outra pessoa, lógico que você confie, né? Pedir opinião de gente que tá mais confusa que você, é pior. Mas assim, converse também para, digamos assim, ter uma abertura para a opinião do outro, porque o canceriano, ele tá num ano que é muito importante que ele abra essas perspectivas e, consequentemente, converse e conviva com pessoas que têm perspectivas diferentes. Não fica só no seu nichozinho, só no seu mundinho, Amplie, né? Só naqueles amigos que têm super a ver com você, procure outras porque pessoas isso é cômodo, também. Né? Viver com quem é igualzinho a você é tão fácil. E às vezes limita, porque aí você não descobre coisas novas, você não diversifica, não aprende até novas gírias. É verdade. Ou formas de você encarar a vida que o outro tem e você nunca pensou em seguir, né? Então é um ano para câncer que exige que ele faça esse aprofundamento do questionamento com abertura de perspectiva, tá? No amor, existe uma possibilidade muito forte também de novo amor, tá? Para os que estão sozinhos também. Bom. Então, um ano que, pelo menos até agora, até então, as pessoas que reclamam na vida, que não têm amor, que sentem uma falta de um companheiro, pelo menos até esse signo de câncer,
isso vai ser tranquilo. Sim, vai ser resolvido sim, até essa pessoa com tiver exceção de aí tem que ver a previsão específica, cada um, porque às né? vezes a pessoa está passando por um ano que ele está, de repente, com um aspecto de um Saturno, fazendo uma oposição com Vênus Aí não numa tem jeito. época, e aí só fazendo para ver, porque aí vai ter aquele período que só vendo mesmo. Vai ser meio nebuloso nesse sentido, né? Isso só a gente calculando mesmo cada caso para dizer. E os leoninos, 2013? Bom, os leoninos, eles estão num momento de que, se eles evitarem aquela mania que eles têm de ficar falando muito de si, dos planos deles, eles podem realizar grandes sonhos, Mas tá? não tem que ficar contando para todo mundo. Exatamente. Não é para ficar contando, tá? Então, assim, tudo que a gente quer, acho que eu já falei isso aqui no programa, tudo que a gente quer muito, que é um plano muito importante, não deve ser alardeado, tá? É algo que deve ser guardado. Você declara para Deus, tá? Você declara para o plano maior, que se você tiver merecimento, você vai receber. Se não tiver merecimento, não adianta nem com reza brava, porque tem que ter merecimento também. Não adianta ter um karma horrível e ficar pedindo, fazendo mal para os outros. Então, assim, declare para o plano, mas não fique alardeando para muitas pessoas. Tá? Não fica falando para um monte de gente. Se diz assim, para um ou outro que você tenha certeza que quer seu bem, que não vai jogar um olho naquilo, porque a gente perde muita energia pela palavra. E o leonino tem esse costume de falar dos planos, às vezes antes de realizar, e já vai perdendo energia. E como esse é um ano que tem essa possibilidade de realizar os grandes sonhos... É bom ficar quietinho. Não vai... Eu estou já dando a dica para que isso pra possa evitar se realizar. problemas, né? Porque é uma possibilidade. Vai estar com grande poder de conquista no amor, então para os que estão solteiros é muito bom. Tô dizendo que 2013 vai ser o ano do amor? Já é. É um ano positivo, sim, para o amor, no geral. Tá? Tem alguns signos que não estão tão favorecidos. Mas até aqui foram todos, sim, praticamente. Sim. E os virginianos? Bom, os virginianos estão num ano de muito, muito, muito trabalho, tá? Isso é bom, né? Então só que eles têm que Mas tomar trabalho um pouco... com reconhecimento ou não? Sim, muito trabalho, financeiramente é um ano bom, Que tá? ótimo. Só que assim, eles têm que conseguir organizar bem os horários, tá? Para não deixar de lado amigos, não deixar de lado a vida social. Para organizar tudo, né? Porque senão não vai dar conta. Por mais que o virginiano tente ser organizado, que seja um signo que tem uma tendência a ser organizado, né, com raras exceções de mapas que você pega que tem só o virgem e o resto é tudo em outro signo que não é nada organizado, aí você fala, pô, a pessoa não parece virginiano, mas você vai ver o mapa, só tem uma coisa em virgem, o resto é tudo em outro signo que não é tão organizado. Mas aí também é difícil você falar que ele se é um virginiano, né? Tem virginianos de Araque, eu já encontrei alguns. Mas, no geral, o virginiano ele é um ser muito organizado, que tenta fazer tudo da melhor forma e fazer tudo da forma mais correta possível. Só que esse ano, mesmo com isso que ele tem, talvez ele tenha que dar nó em pingo d'água, é preciso que ele pare e peça ajuda quando precisar. Porque também tem uma mania de ser centralizador, porque o virginiano ele acha que ninguém faz as coisas tão organizadas e acha que vai deixar passar uma coisa, então ele fica todo ali, às vezes tenso, e é bom que ele outorgue mais as coisas. Tipo, não tô dando conta disso aqui, então tá. Você tem como me ajudar nisso Isso aqui? é um sinal de humildade também, Sim, né? sim. Você fala, olha, não consigo resolver sozinho, preciso de você. Sim. E com o virginiano já tem uma possibilidade de ressurgimento de amores antigos. Olha! Tá? Que aí o meu conselho é, se for amor antigo que é tralha, por favor, deixe de bater na porta e você não atenda. Não você fala, volta. Tá ocupado, vira A estátua história de antiga, sal, né? vira estátua de sal. Mas tem possibilidade de procura de amores antigos, a não ser que seja um amor que você, sei lá, queria e pode ter uma nova chance. Mas se for coisa que você já viu que não dá certo, você já saiba que pode acontecer e já tenha a firmeza de continuar firme e não... Já fique prevenido, né? Já continuar firme ali e falar, não, você não. Tô afim, não. Não, figurinha repetida não vai completar meu álbum. Pra quem é de Libra, como vai ser 2013, Paulinha? Bom, Libra, eles estão no momento de cultivo das grandes qualidades, tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, um jardim, tá? Quando você olha um jardim, a gente pode colocar diversas flores, a gente pode colocar ervas, tá? Então, vamos imaginar que as qualidades são as flores, tá? Então, é importante que ele olhe para essas flores, que são as grandes qualidades, e nesse ano ele vai estar numa tendência de cultivo dessas grandes qualidades. que bom. Então, é um ano bom para que ele faça, digamos assim, um trabalho interno de olhar para essas qualidades, tá? E dar valor a elas, fazer com que elas tenham brilho na vida. Às vezes a gente tem muitas qualidades que a gente não usa. É porque a gente não foi ensinado
a falar das nossas qualidades, né? Infelizmente, a gente só fala dos nossos defeitos, das nossas qualidades não, né? Leoninos falam das qualidades. Leoninos são exceções, né? Leoninos falam. Falam super. É só os leoninos, mas a grande maioria das pessoas não. Tem um pouco de receio, de vergonha de falar, eu sou bom em tal coisa, eu tenho essa qualidade. Até porque às vezes parece imodesto, né? Então, assim, o libriano está num ano bom também para terapias, tá? Então, é um ano bom que ele trabalhe com terapias, algo que ele perceba que seja bom para ele, cada um vai encontrar a terapia que seja a mais indicada, tá? E é um ano que no amor tem que tomar muito cuidado, tá? Com insistir em comportamentos que não servem mais, tá? Então, viu que uma coisa não é positiva no amor, ou alguém não é positivo? Descarta. Corta, tá? Então, pode ser uma atitude, às vezes... A gente tem algum vício dentro de relacionamentos amorosos que a gente vai levando. Então, olhe para essas qualidades e também olhe para esses vícios de relacionamento. É a dica para Libra. Já quem é de Escorpião? Escorpião já está num ano de muitas reviravoltas. Do tá? tipo? Do tipo se olhar também, ter um trabalho interno de se encarar, mas perceber que tem muita coisa ali que ele não está gostando, que ele está querendo transformar. Então, é um ano muito importante de transformação. Inclusive, isso é importante ser dito que para todos os signos, essa mudança que todo mundo diz de 2012, no fim do que mundo, 21 ia acabar, não acabou. Acabou tá? nada. Mas acabou um padrão. Mas tá? e quem é de Escorpião? Vai estar nesse sentido? Quem está no signo de Escorpião, quem nasceu, né? Nessa vida no signo de Escorpião, vai estar nesse ano com essa energia que é a do ano para todos os signos, muito mais forte. Então, assim, digamos, mas vai saber resolver essas digamos coisas? Que o plano não vai perdoar se aparecerem oportunidades e ele não, digamos assim, der o melhor dele, tá? Então, assim, o Escorpião ele vai ter que ser meticuloso e assim, não ter aquela coisa assim, isso aqui eu vou fazer daquele jeito, a síndrome de Gabriela, que eu já disse aqui, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Esqueça. Então assim, se transforme, veja as questões que não te cabem mais e realmente vire a página, tá? Quem é de Sagitário? Bom, Sagitário tá num ano meio delicado, no amor tá um pouco delicado, tá? Então assim, deve evitar, quem já tá acompanhado de Sagitário, tem que tomar muito cuidado com brigas, tá? Para evitar rompimentos. Então, tudo que você precisar conversar com o parceiro, faça na base do diálogo. Não da discussão. E não daquela imposição, que às vezes o sagitariano ele tem uma coisa impositiva, muito forte, autoafirmativa. Então, assim, é importante que nesse ano no amor o sagitariano fique pianinho, tá? Quietinho. Isso, em relação a brigas, tá? Porque senão pode ter rompimentos que estão acompanhados. E os sagitarianos que estão procurando um novo amor ou que estão solteiros, é muito importante que eles não olhem mais para trás para coisas antigas, porque é um ano que todos os amores antigos de Sagitário vão realmente acabar. Então não fica querendo mexer em coisa que já foi, porque vai só gastar energia, vai só se desgastar e não vai rolar. Então quem é de Sagitário tem que olhar pra frente em busca de um novo amor. Total, os que estão solteiros, sim. E os que estão acompanhados, tomar cuidado com discussões. Outra coisa que é importante de Sagitário é que tem que tomar muito cuidado com preguiça, tá? E com arrogância também esse ano. Então, quanto mais pianinho... Um ano de atenção, né? Atenção, o Sagitário é um ano de atenção, tá? É um ano bom, tá? Porém, que pede atenção principalmente nessas questões já citadas. E Capricórnio? Capricórnio está num ano que as pessoas que estão ao redor de Capricórnio, os parceiros, vão ter que ter bastante cuidado, assim, e muita paciência, porque eles vão mudar muito. Mudar de que forma? Mudar, assim, o comportamento, interiormente e, consequentemente, se refletir na vida exterior, tá? Então, digamos assim, que é um ano que os capricornianos vão rever muitos conceitos, tá? Isso é muito bom. Isso é bom. Muito bom, principalmente porque o capricorniano, às vezes, ele ingessa em algumas questões também, porque é um signo da terra. Não tanto quanto o touro, mas dá uma engessada também. Então, eu considero um ano muito positivo para Capricórnio. E também tem uma outra coisa, Capricórnio pode também surgir um antigo amor, amores do passado, Então, é importante que também fique esperto. Se for bom, se for um amor do passado que valeu a pena e, sei lá, por alguma circunstância X. Se não, coloca no montinho das figurinhas pra gente bater. Da sua época ter figurinha. É bafo, né? É bafo, né? Põe no monte do bafo. Sim, com certeza. Mas Capricórnio, então, pelo menos o que parece, de prosperidade, tá nesse sentimento de mudança tão grande, né? Sim, e em relação a negócios, é um ano de
estabilização de projetos que ele já estava há um tempão tentando. Então, de repente, algumas coisas que ele já começou, não que ele vai começar esse ano, mas que ele já começou, vão se estabilizar. Que bom. Tipo, ele já começou um curso, mas ele não começou a trabalhar ainda com aquilo. Vai começar agora. É um ano para favorecer isso. Que legal. Boa sorte para você de Capricórnio. Um e nós, bom. aquarianos? Bom, Aquário para você é um ano de muita audiência. Ai, que bom, né? O Aquário tá com o Ibope em alta, tá? Ah, é? É um dos melhores signos desse ano, Áries e Aquário, assim, na minha visão de estudo do céu, Áries Olha, e eu Aquário. tenho Aquário com Áries. Só tá É verdade, esse ano tá bom pra você, realmente Como favorece. diz o Fifito, Obrigada, me beija, me liga. O Ibope aqui vai favorecer. A TV Gazeta agradece, a aquariana aqui. mas o signo de Aquário esse ano vai sentir, assim, nesse auge, em quais aspectos? Todos. Todos? Todos. Muito entusiasmo, muita criatividade. Aquarianos que trabalham com arte ou que precisem ser criativos. Você, por exemplo, que precisa falar a coisa certa na hora certa, que precisa ser espirituosa, incrível, tá? É um ano muito bom. Vão estar também com um carisma bem ampliado e, inclusive, podem atrair não só um novo amor, mas muita gente. Não, tô fora. Você que tá casada, tudo bem, mas quem tá solteiro, é incrível. aproveite se quiser. Porque vai poder selecionar, porque vai ter fila, Agora não esqueça. Lógico que assim, se cuidando, né? Aquarianas aí, por exemplo, tem muita aquariana solteira. Tem que se cuidar, né? Mas não esqueça, depois de um ano muito bom, normalmente tem uma certa queda. Então aproveite 2013, que 2014 é da colheita do que a gente vai plantar em 2013, né? Quer dizer, sim, né? Sempre estamos colhendo. Legal, então já que eu tô no ano bom, vou esfolar, vou aproveitar. E os próximos? Serão consequências do que a gente fez em 2013, né? Sim, sempre tudo é uma consequência das coisas que a gente faz. Então vamos estar bem em 2013? Sim, Olha aí, incrível. Renatinho, que bom. Incrível. Tem mais uma coisa de Aquário que é importante. O quê? No amor, para quem tá casado, seu caso aí, não deve de jeito nenhum cair na rotina, tá? Ah, tá, deixa comigo, você criativo. É. A Vanessa Oliveira tá sempre aqui, ela dá umas dicas, vai ser legal, você vai ver. Faça as dicas que você vê que cabem aí no seu caso, né? E pra quem é de peixes? Bom, peixes tem uma coisa muito especial. O pisciano, ele pensa muito no outro. É um signo muito, assim... É um dos signos mais bonzinhos, eu acho, tá? Na prática, assim, que eu vejo. Você vê aqui no nosso amigo secreto da onça do Natal, eu ganhei um presente que eu tô até com ele aqui, de uma pisciana. Então, assim, é bom ter amigo da onça de peixes, por exemplo. Ele não consegue esculhambar, né? Eles são bonzinhos, eles pensam com carinho nas coisas e eles veem muito o lado do outro. Só que o que acontece? Muitas vezes, por isso, tá? Por eles terem esse lado bonzinho, eles acabam tendo dificuldade de dizer não, tá? E acabam, às vezes, não cuidando muito dos planos deles, dos objetivos deles. E esse ano, graças a Deus, eles vão estar um pouco mais focados neles mesmos. Que bom, porque isso não é egoísmo, isso é assim, importante. pensando um pouco mais, eles não vão estar tão só pensando no outro, tão só querendo agradar o outro. Ele vai estar pensando, olhando um pouquinho mais para o umbigo dele e falando, não, eu quero fazer isso aqui. Isso aqui não me interessa, desculpa, mas nesse ponto eu não vou poder te agradar porque eu tenho uma outra coisa para fazer. Então, nesse sentido, eu diria que peixes, esse ano, pode ter muitas realizações. Aquela coisa que fica muito no sonho meu, o pisciano é um sonho meu, né? Não deixa de ser, né? A musiquinha, tem uma amiga de peixes de infância que eu gosto muito, que eu canto pra ela. Sonho meu, sonho meu. Já deu pra ver que ela vai acabar com a gente, vocês viram, né? Na hora. Olha, ela não teve ensaio, não faz mal porque não precisa. Daqui a pouco no karaokê vocês vão ver. A Paulinha e o Marquinhos Moura estão eliminados, não vão participar do karaokê. Tudo bem, ué. A bola é minha. Então quem é de peixes no 2013 vai conseguir se enxergar de um jeito diferente, olhando para o que é bom para si. Sim, não só o que é bom num pra todo sentido mundo, muito né? positivo. É um ano, eu acho incrível para peixes. Agora aproveite isso. Saiba dizer não, saiba pensar em si. E outra coisa, tenha dedicação com as suas metas. Não fica mudando, porque assim, às vezes o pisciano é muito emocional. Então ele está num momento que ele quer fazer uma coisa, aí ele sente aquilo não é isso. Como se fosse a coisa mais brilhante do mundo. E ele sente, não, eu senti e tal, e daqui a pouco, ai, mas não sei, mudou uma emoção e já muda. Tenha mais meta, porque esse ano vai favorecer se ele tiver mais dedicação, porque ele já vai ter esse foco maior nele. Então, um ano positivo para peixes. E para todos os signos, gente, muito importante. 2012 não acabou o mundo, não aconteceu nada grave, só que realmente 2012 foi um marco em termos de energia. Mudou a energia. Nesse planeta para todos os signos, independente de astrologia, tá? Ou seja,
existe uma mudança energética de 2012 para 2013, que é essa. Não é mais para repetir o velho, não é para ficar repetindo velhos padrões. Agora é um momento de energia crística. O que eu estou falando de energia crística? De amor. Sabe? De fazer realmente para o outro o que você quer que seja feito para você. Não tem mais tempo de ser egoísta, sabe? Se não agir assim, vai ser cobrado de uma forma mais intensa, né? Total, assim. 2013 é o ano que, assim, já teria que ter passado na peneira o que presta e o que não presta nesse planeta. Então, não pese no planeta. Seja um elemento no planeta, tá? Que traga mais luz. Não que traga mais sombra, com tristeza, com reclamação, com atitudes não positivas, com emanação de pensamentos não positivos, sabe? Então, assim, agora 2013 é assim, hello, estou aqui para colaborar com os outros, com o planeta e com a minha evolução espiritual. É isso. Não tem mais espaço para ficar só no ego, só no materialismo, só na coisa anterior, que o planeta teve já muita intensidade. Agora o planeta ascensionou e todo mundo tem que ascensionar junto. Se não, vai pelo amor ou vai pela dor, mas vai. Exatamente, adorei o arremate. Não é? That's it. Agora, se você quiser saber, bom, nós estamos falando do dia 31 de dezembro, dá para você pensar no seu mapa astral agora, mas para começo de ano, a partir de que dia que você volta? Como assim? A trabalhar, atendimento, fazer mapa astral. Já estou trabalhando, não vou parar, não vou parar. Então pode acessar o site vidasutil.com.br, que é o site da Paula Pires, que aí você vai saber como é feito o trabalho dela. É astrologia? É, mas não só astrologia também, existem outras formas de te ajudar e você vai descobri-las quando você chegar lá com a Paula Pires. O telefone quer deixar ou só o site? É a fanpage, que eu tenho dado muitas dicas na fanpage de dias no ano, porque como a gente tem uma limitação de tempo aqui, então às vezes eu lembro as pessoas de alguma dica do dia lá, ou tiro dúvidas da previsão, alguém ficou numa dúvida lá, aí faz na fanpage. Trabalho é o site mesmo. Tá. Mais questões aqui da previsão e dicas vão ser sempre postadas na fanpage, que é facebook.com/Paula Pires Astro, tudo junto. Paula Pires Astro. É só você Twitter acessar. É o mesmo, Paula Pires Astro. Olha, não vou te convidar para cantar karaokê, porque você vai acabar com a gente. Mas vai ser pra nota esse karaokê? Vai ganhar prêmio? Claro que não. Você acha que vai ganhar prêmio? Se fosse pra ganhar prêmio, já sempre premia pra você ou pro Marquinhos. Não tem prêmio nenhum. Na brincadeira. É que antes de eu ser astróloga, eu fui cantora. Então, assim, realmente... Você canta muito bem. Obrigada. É por isso que eu tô falando. Obrigada. Agora, você sabe um dos grandes sucessos em 2012, uma das mais tocadas também na Rádio Gazeta FM, foi Gatinha Assanhada, né? Quer ver? Você conhece Gatinha Assanhada? Gatinha assanhada, senta